Olá! Neste vídeo falaremos sobre manufatura roteiros. Veremos todo o módulo de roteiros do sistema. Estamos com um sistema aberto aqui. Temos uma estrutura de um produto, de uma mesa, que ela é composta por uma base, 4 pernas e um tampo. Se nós olharmos, por exemplo, a perna, ela é composta de madeira, a descrição está equivocada aqui, quantidade em metro cúbico. Então, deixa eu confirmar a base. A base não tem, eu vou colocar madeira como filho também. Vou informar aqui 0,30. E o tampo, madeira também. Vou colocar que é 0,23. Só corrigir também para não ficar equivocado aqui o item madeira. O nome dele é madeira e não perna, né? Muito bem. Agora temos pronto. Se nós olharmos aqui manufatura e estrutura, nós consultarmos a estrutura desse item, o item mesa, ele é composto então por uma base que é feita de 0,30 de madeira, 4 pernas, cada perna 0,50 metro cúbico de madeira e um tampo com um tampo com 0,23 de madeira. Claro que são valores absurdamente ilógicos aqui, mas apenas para nós entendermos. Nós vamos entrar no módulo de roteiro, né? O roteiro tem cadastros auxiliares, cadastro de roteiro, cópia de roteiros e relatório. Nos auxiliares nós temos cadastro de setores. Cada setor da empresa você vai cadastrar e informar o seu custo. O custo de cada setor é bastante individual de cada empresa. Você pode colocar o diretor do setor, os funcionários do setor, todos os valores de salários, todos os gastos que você tem em manutenção, por exemplo, né? Você vai cadastrar todas as informações e achar o custo pela unidade de medida de cada setor. Eu sempre indico que seja por um valor minuto, tá? Mas se você quiser fazer por hora, pode ser por hora, como você achar mais conveniente. Então nós temos aqui o setor 130, a descrição é setor 130, né? Para a sua empresa pode ser o setor de corte. O custo minuto é R$2 e está em minuto a unidade de medida. O que é essa tabela de preço e setor terceirizado? Então, nós vamos ver que pode existir a possibilidade de você ter um setor que ele é terceirizado, quer dizer, de um terceiro. Nesse momento, você pode utilizar-se de um macete que nós criamos no sistema, que é você poder cadastrar aqui em custo uma tabela de preço. Você vai cadastrar uma tabela de preço, sendo que essa tabela de preço é do fornecedor. Esse fornecedor é meu terceiro. Então eu vou dizer lá, por exemplo, o item X custa R$1, o item Y custa R$2, o item W custa R$5. O que o sistema fará? No momento que você informar uma determinada tabela de preço, por exemplo, tabela 1, você pode vir aqui, ó, nesse outro botão, atribuir preço da tabela, deixa eu clicar de novo, aos itens de roteiro, quantidade. O que nós indicamos? É uma coisa, a gente fez uma forma de poder facilitar para o nosso cliente. Que é o quê? No momento que a gente for olhar agora roteiros lá, normalmente se coloca, nesse caso, um setor de terceiro, por exemplo, tá? Opa, desculpe, tá inválido. Você coloca lá R$1, por exemplo, o custo. E você informa uma tabela. Informa que é um setor terceirizado e você aplica esse preço a todos os itens do roteiro. O que ele fará? Fará com que a quantidade de tempo de cada roteiro seja o preço, que vai ser multiplicado pelo custo de um, então você não tem a necessidade de mexer no custo do setor, porque vai ser mexido na quantidade do roteiro. Para maiores dúvidas, podem nos ligar que nós apresentaremos mais exemplos e informações desse macete que existe no sistema para facilitar quando existe uma tabela de terceiro. Continuando aqui no módulo de roteiros, nós temos as operações. As operações normalmente é um verbo, tá? É sempre interessante que use-se o verbo, por exemplo, calandrar, dobrar, corte manual, que seria cortar, furar, lixar e assim por diante. Então, esta operação, a 131, é lixar. Ela pertence ao setor 100. Lembrando que o setor 100, vamos aqui, em roteiros. O setor 100, o custo é 0,60, já está linkado ao setor. Então nós temos o quê? Ao setor 100, ele é de origem interna ou externa. Quando
você faz uma operação externa, você pode colocar, feita por um terceiro, por exemplo. Se você quiser, para facilitar, você já pode colocar uma máquina padrão de lixa e se usa alguma ferramenta padrão de lixa. No caso, a ferramenta E67 aqui. E se essa ferramenta, por exemplo, uma CNC, por exemplo, tem algum programa. Nesse momento, se você quiser, você pode também aplicar esta máquina 190 em todos os roteiros que existem o 131. Ou você pode aplicar essa ferramenta a todos os roteiros que tem o E67. O simples fato de você ter cadastrado isso e não ter clicado em aplicar, não quer dizer que se você já tem algum roteiro cadastrado com o 131, vai automaticamente assumir o 190. Você tem que aplicar. Mas ele vai sim me facilitar no momento que eu for cadastrar, por exemplo, um roteiro. Vamos entrar aqui em roteiro. Vou colocar a nossa mesa. Então, já entrou uma sequência 10, operação. Eu vou colocar a operação 131. Então, nesse momento, ele já me puxou aqui o setor, que é o 100, já me puxou a máquina e me puxou a ferramenta. Eu posso alterar nesse momento? Posso. Quero colocar outra máquina? Posso. Ele só me facilitou a vida. E a ferramenta? Eu posso dizer, ó, programa da mesa, por exemplo. Observação, você vai colocar todo o descritivo técnico que você deve fazer para essa operação de lixar. E aqui em cima já puxou que é em minuto o tempo que eu tenho de setup de preparação. Eu não tenho preparação nesse momento. Se eu tenho algum funcionário para essa preparação. O tempo de operação do lixar, nós sempre temos que entender baseado num lote, certo? Então, nós sempre deve ser feito toda a parte de levantamento de tempo baseado em um lote de produção econômico, por exemplo, da sua empresa. Nunca pegar uma única peça e testar. Mas a informação aqui sempre uma informação individualizada. Por exemplo, eu vou colocar aqui que eu demoro 1 minuto essa operação de lixar aquela peça. Quantos funcionários participam? No caso é 1. Nesse momento, o sistema já puxou para a linha de baixo. Se nós analisarmos aqui, abaixo já está me dando total de tempo, total hora homem, total hora máquina, já está me calculando aqui os custos relacionados, então já começa a ter todas as operações. Vou para uma outra operação aqui para mim ver, por exemplo, estampar 160 aqui, ó. Eu posso buscar essas operações, tá? Vou escarrear, por exemplo. Posso informar aqui o tempo também. Nós temos aqui em cima, o tempo sempre ele está em decimal, né? Então aqui em cima nós temos os cálculos centesimal para tempo de preparação e operação. Nós podemos ter o fato também de você ter aqui um setup, por exemplo, vou pegar aqui, recortar. Eu posso ter um tempo de preparação de 1 minuto e quantos funcionários que participam. Se nós analisarmos também uma outra coisa muito importante, o sistema está criando uma sequência, 10, 20, 30. Por quê? Ele sempre é de 10 em 10. Por quê? Ele daqui a pouco muda o seu roteiro e você quer criar o item 15 na sequência, você pode criar, sem problema nenhum. Ele só está me jogando de 10 em 10 para facilitar essa sequência. Você pode ter um número infinito ali de sequências, tá? Então, dessa maneira que você vai cadastrar para cada item fabricado o roteiro de fabricação. Aqui nós estamos apenas simulando, né? Então, cadastrei mesa. Eu teria que fazer para a perna, por exemplo. Também tenho que fazer todo o meu procedimento. Eu vou colocar aqui o 130, por exemplo, também, que é o furar. Vai em funcionário. E assim por diante. Eu tenho aqui, então, para fazer para o tampo também. Vou colocar lá o 130. O tempo que você tem. E você tem também a base. 130. Vou colocar qualquer informação. E assim por diante. Quantas sequências você tiver, quantas máquinas você tiver, quantas ferramentas você tiver, você vai colocar as informações todas para facilitar. Lembrando que cada ordem de produção dos nossos clientes da Zetec, você pode customizar a ordem da forma que você achar conveniente. Então nós temos vários modelos de ordens de produção, sendo que alguns modelos de ordem de produção ele acompanha essa possibilidade de já mostrar máquina, ferramenta, roteiro, além da estrutura do produto. Se nós olharmos aqui, por exemplo, aqui em roteiro, nós tirarmos um relatório de roteiros com estrutura, eu vou tirar somente da mesa.
nós vamos ver que ele já está montando para mim com as operações. Então eu vou só mudar aqui. Vou mudar aqui para a gente poder visualizar melhor. Então eu tenho a estrutura do produto, que é a mesa, todas as operações com a máquina, tudo que eu tenho. Logo após tem a base. Ele sempre vai me mostrando o nível que está, tipo madeira está um pouquinho mais ao lado direito porque ele é filho da base. A perna com todas as suas operações, o furar e a madeira, e no final me dá uma totalização desse roteiro. Outras informações ainda sobre roteiro, tá? Nós temos aqui as operações que nós já vimos. Eu acabei pulando aqui, já acabei mostrando máquinas e ferramentas, mas você tem grupos de recursos e recursos. O que é grupo de recursos? Por exemplo, guilhotinas, prensas. O recurso é a máquina ou ferramenta. Então, se eu vier aqui, no meu recurso, a máquina 110 pertence ao setor 100, ao grupo de recursos de guilhotina. Quantas unidades eu tenho? Quantos equipamentos disponíveis eu tenho dessa máquina? Então, nós temos a informação aqui. Embaixo, quantas horas por dia da semana que essa máquina trabalha. Então, ela trabalha essa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado ela folga. E observação geral desta máquina. E assim por diante. Você vai colocar, porque baseado nesses recursos aqui, o sistema posteriormente na geração de ordem de produção, ele vai poder me mostrar se essa máquina está com o seu limite de recurso da disponibilidade ou não. Certo? Continuando então aqui na parte, nós temos toda a parte de relatórios aqui normal. Você pode fazer cópia de roteiros, né? Então você pode pegar aqui a mesa e copiar o mesmo roteiro para a perna. Você pode fazer essa cópia, sem problema nenhum. Ele vai copiar todo o roteiro como existe a cópia de estrutura. Nós temos ainda outros tipos de relatórios, tá? Relatório de roteiros, estrutura que a gente já viu. Roteiros por setor, eu vou tirar também somente da mesa. Então aqui ele só está me dizendo, como nós fizemos apenas alguns levantamentos, nós jogamos tudo para o setor 100. Então ele vai agrupar aqui por setor o tempo acumulado dessa estrutura que eu selecionei, ou das que eu vou selecionar. É importante que aqui nós estamos falando do resumo de roteiros por setor. Ele está pegando a estrutura toda do item mesa, que foi o item que eu selecionei. Se eu pegar agora o relatório de roteiros, esse é um relatório simples, somente daquele roteiro, não é da estrutura, tá? Então, se eu pegar novamente a mesa, ele vai me listar unicamente a mesa com todas as suas informações. Então, nós temos aqui a mesa com todas as suas informações. Não está me mostrando a estrutura. E o último relatório que nós temos é um relatório por setor. É a mesma coisa do resumo, porém ele vai me resumir só a mesa. Ele não está considerando a estrutura, como era o outro relatório. Então nós temos aqui, um pouquinho, só enquadrar aqui no nosso vídeo, só está me mostrando. Então aqui foi um apanhado geral só do menu de roteiros, para que nós pudéssemos ter uma ideia do funcionamento todo dele. Maiores informações vocês podem contatar a Zetec, estamos à total disposição.